Você já parou para se perguntar se realmente você ainda vive em um país democrático ou se a ditadura já está realmente instalada no Brasil? Ditadura de toga, ditadura de esquerda, você escolhe aí como é que você quer chamar. Eu particularmente acho que a ditadura já está instalada. E agora o alvo, claro, é o Eduardo Bolsonaro, que está fazendo exatamente o papel que nós esperamos de um deputado que representa o povo. Denunciar os abusos, defender a liberdade de expressão, defender os direitos humanos. E quando eu digo direitos humanos, é direito dos humanos e não dos manos. É defender o direito das pessoas de bem e não o direito de bandidos, que é o que faz os ministros do Supremo Tribunal Federal o tempo todo, junto com aquela corja do PT e do PSOL, dos partidos de esquerda, que estão destruindo completamente nosso país e acabando com a nossa liberdade de expressão, tentando transformar o nosso país no que é a Venezuela. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. O Eduardo Bolsonaro, quando foi para os Estados Unidos, ele já sabia, aliás, todo mundo que acompanha a política no Brasil já sabiam que o Supremo Tribunal Federal, junto com o PT, iam perseguir todos os membros da família Bolsonaro. Eles não querem prender só o Bolsonaro, eles querem prender todos os membros da família Bolsonaro. Dessa forma, eles conseguem retirar o nome Bolsonaro do meio político, do jogo político, e nenhum deles vai concorrer à eleição de 2026, porque se eles prenderem somente o Bolsonaro pode colocar o filho dele para concorrer para presidente, pode colocar a mulher dele para concorrer para presidente, e a população vai votar em qualquer um deles, porque a população que apoia o Bolsonaro e a população que nem gosta tanto do Bolsonaro assim, mas é de direita e sabe que essa é a única via para tirar o PT e acabar com os desmandos do STF através do impeachment feito por um Senado de direita, que é o que a gente precisa nas próximas eleições, vão apoiar qualquer candidato que o Bolsonaro colocar. Eu, particularmente, não sou bolsonarista. Se existisse uma outra via, um outro nome de direita que fosse forte, que tivesse credibilidade, que tivesse carisma para poder ganhar essas eleições, eu percebesse que a gente conseguiria, através desse candidato, retirar a esquerda e acabar com essas histórias do STF, eu com certeza apoiaria. Mas no atual, na atual conjuntura em que vive o Brasil hoje, não existe. Se a gente quiser tirar a esquerda, se a gente quiser acabar com os desmandos do STF, a gente precisa eleger quem tem força, que é o Bolsonaro ou alguém indicado por ele, um Senado de direita forte, que também vão ser indicações do Bolsonaro, para que a gente consiga colocar as coisas no lugar, no devido lugar. E o Eduardo Bolsonaro, que não é bobo nem nada, quando percebeu que eles iam tentar fazer o que eles estão acostumados a fazer, né? Que é vir com retórica mentirosa, imputar crime que não existe, reter passaporte e acabar condenando o cara por um crime que ele não cometeu, enfiar o cara na cadeia, ele pegou as malinhas dele e se picou para os Estados Unidos e fez muito certo, porque lá ele consegue fazer muito mais pela população brasileira do que ele estava fazendo aqui. Aqui não existe mais lei, acabou a lei. A gente vive num estado, eu costumo dizer que a gente vive num narco-estado, porque eu não acredito que o jumento do Lula ou o outro jumento do Alexandre de Moraes, qualquer um desses dois párias, tenha capacidade intelectual para poder estar articulando tudo isso. Tem que ter uma mente criminosa por trás desse pessoal muito mais inteligente, como, por exemplo, o José Dirceu. Mas eu ainda acho que tem alguém por trás do José Dirceu. Eu acho que não é só ele. Eu acho que a coisa é muito maior do que a gente consegue enxergar. Então o Eduardo Bolsonaro começou a articulação nos Estados Unidos porque tem muita amizade com o Trump. O Eduardo Bolsonaro é amigo pessoal do Trump, tem abertura na casa do Trump. E começou a denunciar o que vinha acontecendo no Brasil. Mas se você denunciar, é crime, como toda ditadura. Se você for denunciar os crimes de uma ditadura, você é um criminoso que está indo contra o Estado Democrático de Direito. Não é assim que funciona em qualquer outra ditadura. Se você for ver em Cuba, na Venezuela, todos esses países, é a mesma coisa. É sempre a mesma retórica. A esquerda continua tentando transformar o planeta nesse socialismo comunista, na marra, mentindo. A única coisa que um esquerdista faz é mentir. E como
o governo americano está completamente afastado do governo brasileiro por conta das ações do próprio governo brasileiro, é um total descaso nas negociações internacionais com os Estados Unidos, que é a potência mais forte, mais importante do mundo hoje. A única coisa que o Lula faz é se alinhar à China, à Rússia, a países completamente párias na visão mundial, antidemocráticos. E os Estados Unidos está tão próximo do Brasil que desde quando o Trump se reelegeu presidente dos Estados Unidos, nem um embaixador para representar os Estados Unidos no Brasil ele colocou. Porque ele simplesmente não está nem aí para o Brasil. E aí vem o Eduardo Bolsonaro, entre tantos outros deputados e tantos outros jornalistas, tantas outras pessoas que estão denunciando o que está acontecendo, pessoas simples, pessoas pequenas como eu, por exemplo, que morei mais de 20 anos lá nos Estados Unidos. Então, todas essas pessoas denunciando, o governo americano abriu os olhos, os deputados americanos abriram os olhos, o Trump está de olho bem aberto, porque ele conhece bem a história pela amizade que tem com o Eduardo Bolsonaro, e a coisa começou a virar. E aí agora, todo esse esperneio por parte da esquerda, por parte do Supremo Tribunal Federal, é por causa da tal da Lei Magnitsky, que eles dizem assim, eu não estou nem aí, eu não quero saber, que não foi o que o Alexandre de Moraes disse, mas a história não é bem assim. Essa lei vai absolutamente trucidar, destruir toda a vida financeira de todas as pessoas que forem incluídas dentro dessa lei. Não vão poder viajar para o exterior, não vão poder ter cartão de crédito. Se tentarem viajar para os Estados Unidos, vão presos. Não vão poder mais fazer parte do sistema SWIFT. Se você não sabe o que é isso, dê uma pesquisada. É o que gere todo o sistema financeiro internacional no mundo inteiro. Você não consegue fazer nada se você for banido do SWIFT, que é o que aconteceu com a Rússia, por exemplo. A Rússia está banida do SWIFT e, consequentemente, ela está quebrando financeiramente por muitas ações, fora esse banimento do SWIFT, mas também por causa do SWIFT. Então, os ministros do Supremo, o governo Lula, eles estão todos desesperados. Eu acho que o que vai acontecer não é só a inclusão do nome do Alexandre de Moraes e da família dele, da mulher, que tem escritório de advocacia, né, por trás, que é para poder roubar mais ainda a população, enganar mais ainda a população brasileira, com esses trambiques que a gente sabe como é que funcionam, pelo jogo de influência. Eu acho que não vai ser só ele e a família dele que vai ser inclusa aí, não. Eu acho que vão ser muitos outros ministros do Supremo Tribunal Federal, como, por exemplo, o Gilmar Mendes, que é muito mais poderoso do que o Alexandre de Moraes, aparece menos, mas tem mais poder. E eu acho que também, talvez não agora nesse momento, mas um pouco mais para frente, vai entrar tipo o Lula, a jumenta da Janja, a outra jumenta que ensina a Janja, que é a Dilma, o José Dirceu, todos esses nomes que fazem parte desse esquema todo, com certeza esses nomes já estão todos lá na mesa do Trump, do Marco Rubio e dos congressistas americanos. O americano é o povo mais bem-sucedido do mundo, é o povo mais inteligente do mundo. Eles sabem de tudo que está acontecendo. Se a gente acha que eles são idiotas, os idiotas somos nós. E como era de se esperar, eles vão vir com aquela retórica falsa de crime contra a soberania. Porque se eles incluem o Eduardo Bolsonaro em crime contra a soberania, eles vão pegar o Congresso e vão tentar obrigar o Congresso a fazer com que ele perca o mandato. Se a Câmara se rebaixar tanto, a Câmara acabou. A Câmara dos Deputados hoje tem que ir contra tudo que o STF disser. Não tem mais como apoiar absolutamente nada que esse STF faça. São um bando de ditadores, um bando de párias, e o Congresso tem que defender o Eduardo Bolsonaro, porque, meu amigo, se você não defender o Eduardo Bolsonaro dentro do Congresso agora, você vai ser o próximo. É a mesma coisa com o pessoal de esquerda, que está defendendo o que o STF está fazendo, porque convém a eles, por estarem atacando a direita, por estarem condenando pessoas da direita. Mas e quando o ataque chegar nas pessoas de esquerda? Muitos jornalistas de esquerda já estão caindo na real. Políticos de esquerda já estão caindo na real. O Aldo Rebelo, eu fiz um vídeo aqui sobre isso, que inclusive foi um vídeo bem movimentado, que teve bastante gente aí assistindo e comentando. O vídeo do Aldo Rebelo mostra exatamente isso. O Aldo Rebelo é historicamente um comunista. Ele é um cara com ideias comunistas.
E ele está do lado do Bolsonaro porque ele está vendo que o que está acontecendo é um absurdo tão grande. Ele é comunista, mas ele não é o comunista que quer transformar o Brasil numa ditadura. Ele acredita naquela ideia comunista de que o comunismo é perfeito e que todo mundo vai viver em harmonia, o que isso não existe no comunismo. Toda vez que o comunismo entra, vira uma ditadura. Mas são as ideias dele, ele é um homem velho, enfim. Mas até ele, que é um comunista, ficou contra o PT, o Lula e o STF nessa jogada. Jornalistas estão ficando contra da própria Rede Globo. A Rede Globo é o capacho do Supremo Tribunal Federal e do governo Lula, porque tem muita grana chegando na mão da Rede Globo por debaixo do pano. Até jornalista da Rede Globo está ficando contra isso. O que a gente vive no Brasil hoje é uma total inversão de valores. É o poste mijando no cachorro, entendeu? É a pipa empinando o menino. Tudo isso que está acontecendo está sendo visto por todas as pessoas ao redor do mundo inteiro. Em Portugal, quem ganhou foi a direita. Estão denunciando isso constantemente. No resto da Europa, na Itália, está sendo denunciado constantemente. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, em todos os locais democráticos do mundo, tudo isso que está acontecendo no Brasil está sendo denunciado. Cada dia que passa, os olhos vão mais em cima. O Eduardo Bolsonaro fez um vídeo que diz exatamente o que eu penso a respeito do que está acontecendo. O PGR Paulo Gonet acaba de abrir um inquérito contra mim, alegando que a minha atuação aqui nos Estados Unidos pode configurar o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, cuja pena pode chegar a 12 anos de cadeia. Essa medida, injusta e desesperada, só configura aquilo que sempre falamos. O Brasil vive um regime de exceção, onde tudo no judiciário depende de quem seja o cliente, já que no passado a esquerda fez ações internacionais muito mais agressivas contra os ministros do STF ou mesmo a instituição da Presidência da República e nunca foram sequer investigados. Porém, como eu já tinha dito, isso não irá me parar. Já sabia que essa seria a reação dos serviçais do regime. Foi justamente por isso que eu fiquei nos Estados Unidos. Gonet, o seu nome é, junto com Moraes, colocado como um dos principais violadores de direitos humanos. Você se prestou ao papel sujo e covarde de prender pessoas inocentes na farsa que virou os processos tocados pelo tiranete do Alexandre. Como católico, você deveria se envergonhar. Assim como um afogado que se debate para tentar se salvar, mas na verdade só faz afundar mais. Esse inquérito consolida o ponto de não retorno. Não creio que o secretário de Estado Marco Rubio e o presidente Donald Trump irão acolher a narrativa da esquerda, desistindo de sancionar os maiores violadores de direitos humanos da história do Brasil, os encarceradores em massa de senhoras desarmadas, que agiram decisivamente na morte do Clezão e condenaram a mais de 8 anos de cadeia um congressista como Daniel Silveira por fazer um vídeo. Não, os Estados Unidos agora têm uma chance de ouro para resgatar a sua tradição de exportadores de liberdades e democracia, atingindo Moraes e a sua quadrilha tirânica com punições exemplares, com o intuito de dar o exemplo aos protótipos de ditadores de outros países, ou mesmo de dentro do Brasil. O recado é: seguir esse caminho de psicopatia traz graves consequências. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe a América, nós venceremos. Meus amigos, eu morei muito tempo nos Estados Unidos e eu posso garantir para vocês que esses caras estão ferrados. Alexandre de Moraes, Lula, Gonet, o outro lá, o cara de sapo lá do Gilmar Mendes, todas essas pessoas que estão tentando fazer essa dominação comunista, essa dominação esquerdista, tentando calar todo mundo, tentando transformar o país nessa ditadura, todas essas pessoas vão cair. Pode demorar um pouquinho, mas nós vamos sair vitoriosos dessa. A justiça nem tarda e nem falha. E o bem sempre prevalece. Não existe nenhum momento da história onde o mal durou para sempre. Mais cedo ou mais tarde o mal sempre cai. Porque quem rege o nosso país, quem rege as nossas vidas, chama-se Jesus Cristo. Quem rege tudo ao nosso redor é Deus todo misericordioso. Deus que é justiça e Deus que é amor. E Ele não vai permitir que pessoas inocentes, que pessoas de bem sofram na mão de tiranos. Isso não vai acontecer. Não pare de denunciar.
façam o que eu estou fazendo, denunciem o tempo todo, não parem de postar nas redes sociais. Mais uma vez, se você não se sente preparado para poder expor a sua opinião, se você tem medo de retaliações, se você não sabe falar em público, qualquer que seja a sua dificuldade, pegue vídeos como o meu vídeo, compartilhe o meu vídeo, deixe um like, coloque um comentário para que o YouTube interprete de que esse vídeo precisa chegar em mais pessoas. E se você não gostou do meu vídeo, procure um que você gosta, do Eduardo Bolsonaro ou de qualquer outro político de direita que você se identificou, compartilhe o vídeo dele. Faça com que essa mensagem chegue a muitas pessoas ao redor do mundo. Denuncie sem parar, enquanto você ainda pode denunciar. Porque não tenha dúvidas, antes das próximas eleições, eles vão calar as redes sociais na canetada, porque isso não vai passar no Congresso e eles vão dar uma canetada no Supremo Tribunal Federal e vão passar isso na canetada. E vai ser da mesma forma que na última eleição, em cima das eleições de 2026, porque aí a gente não tem como recorrer a tempo. Eles simplesmente calam todo mundo e fazem o que eles querem, reelegendo o Lula, esse vagabundo que eles tiraram da cadeia, para poder o sistema máquina dominar a população e roubar o máximo de dinheiro que eles puderem roubar. Fica aí o meu vídeo. Se vocês gostaram, já sabem o que fazer. Um abraço.